Livro A Arte de Gastar Dinheiro, de Morgan Housel. Capítulo 5. O ativo mais valioso é não precisar impressionar ninguém. Um dos ativos mais valiosos que alguém pode ter é não precisar impressionar ninguém, especialmente estranhos. Ativo, porque não é apenas um traço de personalidade. É uma vantagem prática que reduz pressão, corta desperdícios e aumenta a liberdade de escolher o que realmente importa. Uma parcela enorme da insatisfação moderna vem da tentativa de provar valor por meio de sinais externos, porém, a vida fica melhor quando o padrão de avaliação deixa de ser o aplauso e passa a ser a própria consciência, ou seja, referência interna. Quando alguém usa referência externa, mede o sucesso pela reação do público, prestígio, reconhecimento, status, aprovação social, comparação. Quando usa referência interna, mede o sucesso por um critério íntimo, paz, coerência, propósito, autonomia, satisfação real. A felicidade, em grande medida, depende de qual placar governa as escolhas diárias. Quem vive para impressionar tende a desejar mais do que precisa, porque o objetivo não é a utilidade, é a validação. Quem não precisa impressionar tende a desejar menos, e por isso, consegue ser mais satisfeito com mais frequência. Uma corrida de volta ao mundo em veleiro, a Golden Globe Race de 1968, foi utilizada como um experimento humano sobre vaidade, medo, liberdade e sentido. Donald Crowhurst e Bernard Moitessier foram dois participantes cujas histórias funcionaram como contrastes extremos de duas formas de encarar o mesmo mundo. Uma vida voltada ao olhar de fora e uma vida guiada por um centro interno. Donald Crowhurst. Quando o placar externo vira uma prisão. Donald Crowhurst entra na competição com um peso que vai além da corrida. Ele busca redenção, visibilidade e uma espécie de recomeço público após frustrações e dificuldades profissionais. Para ele, a corrida não é apenas travessia e coragem, é reputação e sobrevivência social. Esse detalhe é crucial. Quando o objetivo principal é não fracassar diante dos outros, a realidade deixa de ser um limite saudável e vira uma ameaça intolerável. Donald Crowhurst não é um navegador pronto para aquele desafio e não tem estrutura técnica adequada. Com o tempo, ele percebe que não conseguirá cumprir o que prometeu, e aí ocorre a guinada central da história. Em vez de aceitar a derrota, ele decide falsificar a própria jornada, enviando posições e registros como se estivesse avançando no percurso. Isso foi uma escalada inevitável. A primeira mentira exige outras. A manutenção da imagem vira um trabalho contínuo. O personagem passa a viver para sustentar uma narrativa que não existe. O que era aventura vira encenação, e a encenação cobra um preço psicológico crescente. A fraude não afeta apenas ele. Suas ações repercutem na corrida e atingem outros participantes, inclusive provocando consequências indiretas que causam danos reais. Ao mesmo tempo, a pressão externa aumenta. A possibilidade de ser recebido como herói, e logo depois, desmascarado, transforma-se numa situação insuportável. A história é conduzida a um desfecho trágico. Encurralado entre a exposição pública e a ruína moral, Donald Crowhurst termina a trajetória em colapso, como exemplo de que a necessidade de impressionar pode destruir uma pessoa por dentro. A função desse episódio não é apenas chocar, é ilustrar um mecanismo. Quando o valor próprio depende do olhar alheio, o fracasso deixa de ser evento e vira identidade. O medo de parecer derrotado se torna mais apavorante do que o próprio risco físico. A referência externa, nesse retrato, opera como um combustível perigoso, motiva no começo, mas cobra o preço no final. Bernard Moitessier. Quando o placar interno permite liberdade. A queda de Donald Crowhurst contrasta com Bernard Moitessier. Um navegante experiente, tecnicamente preparado, e que de fato tem chances reais de vencer. A diferença essencial não está no talento, mas no motivo. Bernard Moitessier não busca a corrida para provar algo ao mundo, ele se relaciona com o mar de modo pessoal, quase espiritual. A navegação para ele é um modo de existir, e não um instrumento de status. O ponto de virada é emblemático. Apesar de estar entre os líderes e poder conquistar a vitória pública, Bernard Moitessier decide abandonar a competição. Ele comunica que seguirá navegando para outro destino, uma escolha que, para quem vive no placar externo, parece loucura. Isso é apresentado como um gesto de lucidez. Ele percebe que a vitória o levaria a um tipo de vida que não deseja: entrevistas, atenção, exploração comercial, expectativas.
Ele escolhe continuar no mar e salvar a alma, isto é, preservar o que realmente valoriza. A história descreve essa decisão como a expressão máxima de não precisar impressionar ninguém, a capacidade de abrir mão do troféu porque o troféu não compra aquilo que ele quer. Em vez do espetáculo, ele escolhe simplicidade, quietude, independência. O resultado é apresentado como felicidade concreta, não a felicidade performática, mas a satisfação tranquila de quem vive de acordo com uma referência interna, a ideia do placar. A lição que organiza a história. Depois de expor as duas histórias, essas são consolidadas por uma mensagem atribuída a Warren Buffett. Como exemplo, uma pessoa preferiria ser vista como a melhor investidora do mundo, mas saber internamente que é a pior. Ou ser vista como a pior, mas saber internamente que é a melhor. A pergunta não busca a resposta correta socialmente, ela força a perceber que existe um jogo invisível na vida. O jogo do que os outros acham, versus o jogo do que se sabe ser verdade. A história conecta essa lógica ao dinheiro. Muitos gastos não são feitos por necessidade real, mas por exibição. É a compra que tenta convencer terceiros de que a vida está sob controle, de que o sucesso existe, de que a pessoa chegou lá. A história ainda sugere que esse tipo de gasto gera um ciclo. Quanto mais se tenta impressionar, mais se precisa continuar impressionando. E como sempre existirá alguém com mais, a pessoa passa a correr numa esteira que não termina. Há também a observação de que as redes sociais amplificam esse impulso, porque tornam a comparação constante e o público sempre presente. Isso não cria a necessidade de impressionar, mas a alimenta e acelera. Conclusão: o dinheiro como ferramenta de independência. Essa história se fecha reafirmando que a grande vantagem de não precisar impressionar ninguém é que isso libera espaço para o uso mais inteligente do dinheiro, comprar independência. O dinheiro ganha valor real quando permite dizer não, escolher com calma, viver sem teatro e sem a obrigação de sustentar uma imagem. Nesse sentido, não precisar impressionar funciona como um ativo, porque diminui desejos artificiais e aumenta a autonomia. Quem se orienta pela referência interna não precisa vencer o mundo para estar bem. Precisa apenas alinhar escolhas com aquilo que realmente importa. Se você gostou desse vídeo, ajude o canal a crescer para que possamos fazer mais vídeos como esse. Se inscreva, curta e compartilhe. Obrigado.